Oi, meus amores, bem-vindos de volta a esse canal. Bem-vindo você que está aqui pela primeira vez também. O nosso jogo de hoje é sobre as tuas habilidades, as tuas características, aquilo que tu é de fato e ainda não reconheceu. Porque fizeram com que tu te comparasse ou com que tu acreditasse que essas características não te pertencem. E como esse é um jogo alquímico e se estiver aparecendo no seu jogo, é porque é uma característica sua sim, então o melhor que você pode fazer é internalizar que aquilo é verdade. Tua espiritualidade não te diria se não fosse. E antes de tu dar um grande passo na tua vida, tu precisa estar muito firme sabendo quem tu é. E numa dessas 3 cartas tá aquilo que tu precisa saber hoje sobre a tua natureza. A primeira delas é a lanterna, a segunda é a casa e a terceira é o unicórnio. Se quiser assistir as 3, fique à vontade também. Então vamos lá. Começando com o baralho cigano. O que você precisa saber sobre você para dar passos mais firmes hoje, para ter melhores resultados, para tomar realmente uma grande decisão, para avançar realmente na tua vida agora. A primeira carta que aparece para ti é a carta dos lírios. Então ela fala na tua sensibilidade, na tua perspicácia, na tua percepção do extrafísico, da energia das pessoas, que muitas vezes tem sensações, tem frases, tem pensamentos que não são teus, mas que estão ao teu redor e a tua sensibilidade absorve e tu opera como se aquilo fosse teu. Então tem programas rodando dentro de ti que não são seus. Os lírios também fala da força da tua ancestralidade. Aqui a gente tem a lua também. Intuição pura. Você é uma pessoa extremamente mediúnica, extremamente sensível. E quando eu digo sensível aqui nesse contexto, eu tô falando do lado bom, de perceber as coisas, de ter clareza sobre elas, de não se iludir, não se enganar, mas tô falando também sobre o lado negativo, que é muitas vezes operar em programas que não são seus, pensando que são. Porque o astral inferior, ele é safado, viu? Ele consegue deixar pensamentos na tua cabeça, tu pensa que são teus, e sai agindo daquela maneira por não saber que aquilo simplesmente foi algo induzido, plantado, direcionado. E aí a carta da lua aqui, ela alerta, né, para você buscar consciência sobre tudo e não ficar na ilusão, no medo. E esse medo que o teu espiritual tá te falando, ele não é só o medo no sentido de não sei o que eu vou fazer, não sei o que vai acontecer, mas também no medo de que as coisas sejam boas, medo de que as coisas sejam verdades. Eu sei que pode parecer estranho, mas eu já vou te explicar o que eu tô sentindo. Se eu conquistar isso, o que vai acontecer? Quem vai se afastar de mim? Que pessoas eu vou perder? Como vão me encarar? Que fofocas vão fazer? Quem vai querer roubar de mim aquela situação? Em que holofote eu vou estar que eu não gostaria de estar hoje? Então a lua também fala dessas escuridões que às vezes a gente aceita como uma forma de se proteger. Então, o que você precisa saber sobre si hoje é que você tem uma capacidade muito grande, um merecimento muito grande também. É como se o troféu já tivesse ali para ser alcançado e ele é todinho teu. Então, existe em ti o conhecimento, a habilidade, a sensibilidade, a vontade, o desejo, o merecimento, tudo. Só que, ao mesmo tempo, também um receio de ter sucesso, como se isso pudesse de algum modo te atrapalhar ou tu deixar de vivenciar as questões, as situações todas que vive hoje, né? E aqui o teu espiritual dizendo que vem uma cura muito grande para essas emoções mais profundas e mais herdadas, vamos dizer assim, que não são tuas, né? Vem uma grande limpeza no teu corpo astral, vem uma grande limpeza na tua mente e no teu coração, principalmente, para que tu possa experimentar essas grandes bênçãos que já são suas, como eu disse antes. Caramba, olha isso. Os lírios, a lua, o buquê, a estrela, o sol, o que mais que a gente quer aqui? A árvore? A casa? O caixão, falando desse renascimento, desse sair de um estado de obscuridade para um estado de lucidez, de claridade, de não ter medo de se sentir a pessoa que é, não ter medo de se sentir uma pessoa boa, uma pessoa de luz, uma pessoa iluminada, uma pessoa que ilumina o caminho dos outros. Eu sei que muita gente fala isso da boca para fora e quer um troféu por conta disso. Mas quando a gente é de verdade, a gente sabe, não importa quantos defeitos a gente tem, a gente sabe que a gente vai continuar iluminando caminhos.
E o que o teu espiritual gostaria que tu soubesse hoje também é que tu tem, tanto do lado de lá quanto aqui na Terra, pessoas que podem andar contigo nessa caminhada que tu escolheu. Então, se é cliente que tu busca, terá os clientes. Se é um parceiro de negócio, terá o parceiro de negócio. Se é um amor que tu busca, encontra o amor, tá? Encontra, identifica. Não estou dizendo que a pessoa já esteja ou não esteja com você, mas você identifica o amor. E vai ter ainda mais livre-arbítrio na tua vida para ainda mais poder, né, sobre os teus caminhos, para abrir e fechar as portas que quer, ou seja, deixar no passado o que é do passado e esse passado não voltar a te assombrar e seguir firme diante do futuro. O que eu sinto aqui para vocês que escolheram a carta da lanterna, são pessoas extremamente mediúnicas que têm uma missão espiritual na Terra, que vêm para iluminar o caminho dos demais, mas que têm objetivos financeiros e que têm também objetivos afetivos. E tudo o que se requer para que você alcance tudo isso é que você perceba que você já é essa pessoa, que você vibra nessa frequência. Então é meio que vestir esse papel, entende? Parar de se sentir uma fraude, se assumir. Se assumir. Você precisa se assumir. Você precisa perceber que você é essa pessoa que merece tudo isso que está buscando. E isso que está buscando é um direito divino seu, pode acontecer com outras pessoas também. Você também pode, por que não, né? Por que não? É meio que usar também a tua inteligência, a tua frieza, os teus passos calculados para chegar onde quer e não deixar que os teus medos, os teus aquela mini paranoia que vem às vezes tome conta. Saber que ela tá ali, ela tá te alertando para alguma coisa, mas não quer dizer que ela seja real. Não quer dizer que a vida vá naquela direção, entende? Então é assim: "Nossa, vou fechar minha casa. Tenho medo de assalto. Nossa, será que vão invadir minha casa? Vou fechar". Tu pode fazer isso de 2 maneiras, tu pode fazer isso louco de medo: "Nossa, vão invadir minha casa, por isso que eu vou fechar", ou então tu pode fazer isso assim, ó: "Bom, agora não tem como alguém invadir, porque eu já tô fechando". Então, percebe a diferença de postura? Então, o medinho, ele pode avisar: "Olha, tome um pouquinho de cuidado", mas ele não necessariamente tem que ser algo que te paralise. E ele não significa que seja uma previsão. Anota aí no teu bloco de notas e faz disso um protetor de tela. Intuição não é medo. São 2 coisas totalmente diferentes, mas tem gente que tem medo e consegue manifestar aquele medo na realidade como se aquilo fosse uma intuição, mas na verdade esse medo está operando mais como uma magia, uma lei da atração. Então vocês têm que ficar atentos a isso, tá? Nem todo medo está te guiando ou está te protegendo, nem todo medo deve ser levado em consideração. Nem todo medo. Então, daí, claro, uma leitura mais aprofundada para cada um de vocês poderia trazer, depurar, né, todos esses medos e ver os que valem a pena que você tome uma atitude a respeito e aqueles que você simplesmente cessa um processo de pensamento dentro de ti e segue vivendo normalmente. Os teus guias, eles podem até te alertar dos perigos, eles podem até te alertar das pessoas ou de situações que não são tão boas, mas eles já trazem uma resposta, uma solução. Se só veio, se essa espiritualidade veio e só riu da tua cara e te disse: "Vai dar ruim isso aí, não sei o que, não sei o que", pra te deixar amedrontado e ela sente um certo prazerzinho em dizer que te avisou, desconfie, não é uma espiritualidade de luz, tá? Não é uma espiritualidade de luz que tá guiando aquele médium, ou talvez que não esteja, te guiando, né, te trazendo. Então, desconfie de espiritualidades que trazem muito aprisionamento, medo, insegurança e incerteza. Uma coisa é a gente lidar com aquilo que é uma deficiência nossa, outra coisa é a gente, ter constantemente a certeza de que tudo vai dar errado. Não tá certo isso, né. Então, vou tirar uma carta do tarô aqui ainda. Espero que vocês tenham conseguido ir separando as coisas dentro de vocês e ficarem atentos daqui pra frente ao que é realmente algo que deva ser levado em consideração. Já senti que mudou. O 8 de espadas invertido. Já senti que mudou. Que muitos de vocês já estão com uma outra cabeça depois dessa leitura. Já volta aqui nesse vídeo, assiste de novo essa tiragem, retoma essa energia, esse pensamento. Tá aqui disponível pra ti, não seja mesquinho com você mesmo, ofereça isso pra você. A intuição é aquilo que te dá segurança, certeza, firmeza. Aquilo que te impulsiona. Aquilo que te dá a realidade. Isso é isso e acabou. Essa é a realidade. Se a pessoa é isso, ponto. Sem idealizações.
A intuição é o que traz a realidade, mas ela traz também frutos. Ela mostra qual é o caminho mais elevado para as situações. Ela mostra onde está aquilo que pode dar certo, que vai trazer o movimento para ti, que vai trazer a realização e a felicidade plena. Porque esse sentido está também ligado às esferas mais elevadas da espiritualidade. A tua intuição pode te conectar também com esses seres, se tu permitir, se tu deixar. Se não, pode ficar só com aqueles seres que trazem medo e era isso. Daí é uma escolha de cada um também. Tá aqui a carta da chave no jogo, né? Então, é vocês que decidem. Tá bom? Um beijo em cada um de vocês. Agora vamos para nossa tiragem 2, a da casa. Se eu me confundir, essa é a tiragem 2, e se eu me confundir, essa é a tiragem da casa. Tá, daí vocês veem o que vocês fazem com isso, se tiver invertido. Se tu veio pela carta, esta é a carta. Se tu veio pelo número, este é o número. O que você precisa saber sobre si para andar com mais firmeza e dar esse salto agora? Dar esse passo? Imagina que tu tem que pular um espaço onde tem água. Se tu não tem noção da tua altura e do tamanho da tua perna, tu não vai pular. Aí tu imagina se tu tem sim uma boa altura e uma perna que dá conta daquele movimento, mas não sabe disso e tu te impede de pular. Entende? Então, o que você precisa saber sobre isso? Que muitas dificuldades da tua vida já se encerraram, que tu já tá num novo ciclo. Aquilo que tu perdeu achando que foi uma perda, na verdade é um recomeço. Na verdade é para colocar algo melhor no lugar. Pode ser uma promoção que tu queria e não veio, ou uma pessoa que saiu da tua vida, ou uma relação que se encerrou e recomeça, e aí tu pensa que tu tá na mesma fase. Então tudo mudou. Você vai perceber isso. Os teus caminhos estão muito abertos. A espiritualidade tem te ajudado, a tua cabeça, o teu bom senso, a tua persistência também. Disseram pra ti que tudo aquilo que ia fluir na tua vida tinha que vir sem dificuldade, que quando tem dificuldade então não é teu, e eu tô aqui pra te dizer que não é bem assim. Porque a gente cria coisas a partir das nossas crenças e as outras pessoas também criam no nosso mundo. Então, tu vive a criação dos teus irmãos, dos teus pais, dos teus filhos também, dos teus amigos, a pessoa com quem tu namora, enfim. A gente não cria tudo sozinho. Por mais que a gente experimente a realidade que a gente cria, essa criação ela não ocorre só a partir da nossa energia, entende? Então, sim, às vezes a gente pode ter problema. Sim, às vezes as coisas podem ser difíceis, requerer um pouco mais da gente, né? O que não significa que não seja teu o caminho. O que não significa que tenha uma espiritualidade te dizendo, ah, não é por aí. Muito pelo contrário. O que eles estão te orientando é dizendo, ó, aguenta só mais um pouco. Tenta só mais um pouco. Persiste mais um pouquinho com a cabeça fria, com estratégia, não se sentindo um coitado e não se sentindo uma pessoa desgraçada, uma pessoa sem bênçãos. Isso vem para o seu caminho, mas requer que você se dedique. Às vezes é chato, às vezes é ruim, às vezes é bastante desafiador. Então, aquilo que vem pra gente, às vezes vem sim com muita facilidade, o que não quer dizer que no meio desse caminho também não possa ter dificuldade. Então, eu não tô te dizendo que você tá vivendo provações, porque eu acho que os teus guias sabem bem quem tu é, não tem por que eles te provar, a vida vai ressoar de acordo com a energia que tu tá vivendo, ela não te prova coisa alguma. Então, mas se você insiste em chamar de provações, tudo bem, são provações. Para que você mesmo perceba a sua capacidade, daí pode ser, teu eu superior te trazendo situações para que tu tenha consciência, mas isso não significa, no meu entendimento, que seja ainda uma aprovação. Para mim tá mais como uma clareza, uma consciência, uma experiência, né, que te leva a um resultado, um aprendizado. E volto a falar, os teus caminhos bastante abertos, embora alguma coisa ainda possa ser difícil, mas eu vejo você com muita autoridade, muita autonomia, muita autoliderança e muita capacidade de gerenciar seus recursos, recursos dos outros, suas questões, questões dos demais, de tu ter uma cabeça privilegiada, uma noção de realidade maior, um conhecimento que te coloque no topo de uma situação, ser mestre em alguma coisa, ser referência em alguma coisa,
Se sentir mesmo a pessoa que detém algo mais e que com isso pode influenciar, proteger ou orientar outras pessoas. É necessário que você perceba a sua sorte e que de alguma maneira você tem vivido o melhor que poderia viver. E que as situações que têm ocorrido nas últimas 4, 5 semanas, esse é o melhor resultado possível. A vida não está sendo mesquinha contigo. Então, coisas que tu achou que de repente podiam ser um azar, na verdade, elas são só parte do caminho. Algum problema desnecessário que talvez uma limpeza pudesse tirar, com certeza, a limpeza faz isso. Mas que não te impede de chegar onde tu quer. A foice, a montanha, o jardim, a torre, os trevos e os caminhos. No jogo 1 também tinha uma questão de decisão, aqui também. Então, antes de dar esse grande passo, você precisa estar decidido a trilhar esse caminho realmente e levar ele até onde tiver que levar. Ah, não posso mudar de ideia? Pode, mas hoje você tem que gerar uma energia de decisão se quiser que isso aqui aconteça realmente, tá? Tem uma questão de intuição aqui também, né, de pesquisar, vamos dizer assim, através do sexto sentido, se é isso que você quer realmente, se isso é mesmo algo que te traga felicidade. É uma conversa consigo mesmo e inclusive aqui me veio uma outra coisa que é sobre você ter um diálogo interno melhor, você ser seu melhor amigo, você se incentivar. Quando você diz coisas positivas sobre você, você não tá mentindo. Você tá apenas reconhecendo aquilo que você é. E aceitar também as condições novas que a vida vai trazer, caminhos novos, oportunidades novas, pessoas novas. Nesse momento da tua vida, para tu aceitar o novo na tua vida, que o novo pode ser algo firme e pode ser algo confiável. Além disso, o novo que entra na tua vida como eu disse, firme, confiável, duradouro e há um elo aí para se firmar, ser percebido na tua vida também, ser sentido, mas vem de numa energia totalmente nova, como se ou você termina com a pessoa que você tá e recomeça com ela mesma, percebendo que as coisas mudaram, ou entra uma pessoa nova na sua vida, e isso é importante porque isso representa muito no teu caminho. Ah, mas eu tô mais interessada em ganhar dinheiro, é meu trabalho, é meu isso, é um projeto, é não sei o quê, quero. Tudo bem, mas a pessoa que te acompanha também faz parte desse caminho aqui, cria junto contigo, né? E o tarô fala da importância de sentir prazer, a importância de se sentir desejado, a importância de despertar no outro uma vontade de ser cada vez melhor por tua causa. A libido faz isso com as pessoas, né? Eu acho tão lindo esse processo. Não vejo isso como um pecado ou como. Claro, às vezes é desequilibrado, verdade. Mas quando tá equilibrado é uma coisa boa, é uma coisa que nutre as pessoas. Então, um olhar bonito sobre o outro faz o outro querer ser uma melhor versão para te impressionar de volta, né? Para continuar tendo aquele olhar. Isso é lindo. Isso é muito bom. Aqui falando também sobre a confiança que você deve ter no seu coração, na sua vida afetiva, na sua felicidade. Olha isso. A gente tem a cigana aqui também, ó. E que vem cheio de prazer, cheio de desejo. E que isso também é um direito humano. Se você é aquela pessoa que pensa que só no plano astral você tem um amor, que aqui são relações de outra maneira, que você não deve amar ninguém, que não sei o quê, que aqui o amor é diferente, ou então a minha alma gêmea, mas parece que não tá nessa terra, meu Deus, onde tá meu amor? O que eu faço com isso? As cartas te dizendo, olha, aproveita as conexões que vêm mesmo assim. Independente de ser chama gêmea, independente de ser alma afim, independente de qualquer coisa, todo mundo tem algo pra acrescentar na tua vida e tu na vida da pessoa. Então não tem por que negar isso, tá? Não tem por que não viver o que tu tem pra viver. Daí, claro, aqui a gente tem uma questão de decisão, né? Possivelmente entre dois amores, entre duas situações. Entre viver de um jeito e viver de outro. Para alguns de vocês, separando aqui um pouco as coisas, é aquele amor assim: ah, mas se eu voltar pro fulano agora, ele ainda não mudou, mas eu sinto que devo voltar.
Aí a decisão é: volto agora, enquanto ele ainda não mudou, ou volto depois, quando essa pessoa me vem com uma proposta mais consistente. Para outros de vocês é: deixei essa pessoa para trás e aparece uma nova. Será que eu tô pronta? Para o novo, vocês estão prontos. Saibam disso. Mas não devem insistir em nada do passado, não, tá? Ainda que isso traga um pouco de ciúme de alguém, paciência, deixa a pessoa lidar com isso. Não, né? Se fosse algo violento, eu diria. Mas essa pessoa que vem faz tu planejar melhor teus próximos passos. É como um presente. Te alimenta, né? É como colocar água na tua raiz. A planta sobrevive sem aquela água? Pode ser que sim, por muitos meses, dependendo da planta. Mas e se eu colocar só uma aguinha, se eu der só um pouquinho de condições para ela, será que ela não fica melhor? Fica. O mesmo acontece com os seres humanos quando eles encontram pessoas que valem a pena. Então a vida se desenha de uma maneira mais bonita. Caramba! Não dê bola pra fofoca, não dê bola pra pessoas que não sabem de nada de ti te julgando. Não sei se é bem julgando a palavra, mas sei lá, te dando opinião. Te dizendo algo. Ah, sei. Você teve uma informação errada sobre o seu caminho. Errada. Pode ter sido a sua conclusão errada sobre o seu caminho. Você soube algo sobre o seu coração e decidiu que era aquilo. E tudo bem, precisava tomar essa decisão pra vir até aqui, tá? Mas agora chegou a hora de encarar um pensamento novo que te leva muito além. E que te traz uma materialidade muito melhor, mais prazer na tua vida, mais dinheiro, mais opulência, mais resultados nas coisas que tu pretende. Então, o que você precisa saber sobre si é o quanto você merece esse novo amor, essa nova situação afetiva. Além disso, que você é uma pessoa de sorte, embora às vezes não perceba. Que você tá sim no seu fluxo, no seu alinhamento profissional, mas tem que ter paciência com os resultados. Que você não está sendo testado ou provado, que você já é uma pessoa que merece o que está por chegar. E merece saber também que você finalizou um ciclo importante, então esse passado não vai acontecer da mesma maneira no futuro. É uma mudança total de vibe, de energia, de consciência, de pensamento, de tudo. É um renascimento, né? Tipo um renascimento. Uma mudança de ciclo, como se fosse um aniversário. Interessante isso. Agora vamos para a nossa terceira tiragem. Bem-vindo você que está aqui pela primeira vez, que escolheu a carta do unicórnio. Vamos ver o que você precisa saber sobre si para seguir, para tomar boas decisões, para dar esse passo gigante que tu precisa dar. Mantenha-se comigo. Mantenha-se comigo. Além disso, e eu tô dando isso como previsão, tá? Não é nem como um pedido, curte, compartilha, não sei o quê. Nem falei isso nesse vídeo, pra ser bem sincera. Eu posso te trazer a esperança, eu posso te trazer a lucidez, eu posso te trazer a clareza diante de tanta confusão mental que tu tem às vezes, diante de tanto pensamento contraditório, diante de tanto não sei o que vou fazer porque eu não sei o que vai acontecer. Eu posso te aterrar. Eu posso ser a tua companheira, a tua parceira, a pessoa que te orienta, a pessoa que tá ao teu lado nessa caminhada. Ah, para alguns de vocês pode não ser eu? Sim. Pode ser alguém que te mentore, uma grande amiga, uma mãe, mas tem uma figura feminina para alguns de vocês aqui que pode trazer tudo isso que eu acabei de falar. Aqui eu vejo que o que você precisa saber sobre si também é o valor da sua criatividade. Então, essa mente que conjectura, essa mente que traz mil possibilidades, também é uma mente criativa, também é uma mente que encontra soluções. O que você precisa é aprender a separar o joio do trigo, as ideias que servem e as ideias que você só anota para usar elas mais adiante, tá? Você é uma pessoa firme, leal, não é porque você é uma pessoa uma pessoa criativa, uma pessoa que se dispersa, que você não tem nenhum valor. Você é uma pessoa conectada, você é uma pessoa que consegue ter um elo com os outros, que consegue gerar uma conexão, né, profunda. E você é uma pessoa leve, dinâmica e inspira no outro uma vontade de te cuidar, de ser gentil contigo. E você pode ser um pouco mais, vamos dizer assim, egóico. É a vida te pedindo que tu cuide melhor dos teus interesses.
que tu assuma uma espécie de prioridade. Vocês estão entendendo, né? Isso não tem nenhuma carta do Sol aqui, não tem nenhuma carta ligada a Leão. Então a gente não tá falando de egoísmo, a gente não tá falando de ego simplesmente. A gente tá falando de um lugar. A gente tá falando de uma situação, uma condição que tu precisa ocupar. De uma postura que tu precisa assumir sobre si. Dizendo, eu não sou essa pessoa pequena, eu não sou essa pessoa inferior. Eu vou ocupar esse lugar. Eu sou, sim, grande naquilo que eu faço, não da maneira clássica. Não da maneira que as outras pessoas esperam, do meu jeito, singular. Eu tenho uma mentorada que os conselhos que têm vindo para ela agora é não se vestir como eu, por exemplo. Não usar preto, não usar unha estileto, não usar nada com ponta, não usar nada que seja agressivo, vamos dizer assim. A vibe que ela precisa passar é de uma pessoa maternal, acolhedora, que tá ali para entender o outro. Porque o trabalho dela é bem diferente do meu e requer muito mais isso, muito mais. Se no meu eu preciso entender quem são as pessoas e isso fica nítido, independente da roupa que eu use, no dela muito mais. Só que no dela, as pessoas com quem ela lida têm essa dificuldade de perceber. Então, ela precisa mostrar isso mais claramente, através de tons mais suaves, de uma postura menos mentora, uma coisa mais, tô aqui para cuidar de ti, entende? Então, vai para uma suavidade, vai para um acolhimento. E no seu caso aqui, vai para uma jovialidade, vai para uma novidade, para um visual de vanguarda mesmo, para alguma coisa que é criativa, alternativa, diferente, hã, moderna, que muda a cada estação, uma coisa que diga para o outro: "Olha, essa aqui tá por dentro de todas as trends, de todas as tendências". Então é sair de um: "Ah, nossa, eu sou adolescente, eu sou infantil", para "Nossa, eu sou uma pessoa madura, adulta", enfim, independente da idade, mas eu tenho esse aspecto fresco, jovial. Que vo a aqui também tá dizendo que você tem muita habilidade com redes sociais, muita habilidade com tecnologia, muita habilidade com tudo aquilo que é novo. Então, se existe uma rede social que vai ser lançada nas próximas semanas, você vai ser o primeiro a entrar, o primeiro a entender, o primeiro a saber como funciona. Ah, uma trend nova no TikTok? Mesma coisa. A quem se destina, se vale a pena ou não fazer, você sabe de tudo isso. Você precisa entender que você tem esse feeling. Não, Gra, eu ainda não trabalho com isso, né? O meu trabalho é outro e tal. Então, mas quando você chegar nessas situações, você tem esse talento. É isso que você precisa saber. E aos poucos, você pode se colocar como essa pessoa que domina, essa pessoa que faz um rebranding e assume uma postura mais firme, forte, consciente, dominadora, que lidera realmente a carta da torre, que é a referência, que é o topo, que se responsabiliza pelo outro, que se responsabiliza pelas situações, que domina, que comanda, que exala, não só que absorve, não só que gera, que exala. Muito bonito isso. Adorei. Interessante. Espera aí que tem tarô ainda, tá? Não terminou. Então tem essa mudança de postura, parte 1 e parte 2. A parte 2 é bem mais adiante, tá? Não é agora, não. Não se apresse. Por enquanto, você só saia da caixa dizendo, aham, este sou eu. Se vocês vissem meus primeiros vídeos no YouTube, era muito o que é o TikTok hoje, aquela coisa assim, ah, vou gravar aqui na mesa da cozinha mesmo, o que importa é o que eu tô dizendo. E era extremamente cru, sem grandes tecnologias de câmera ou de microfone. A bruxa de Blair. E deu certo. Então você não precisa usar blazer. Não é isso, tá? Você não precisa usar blazer. E no mundo masculino aí, o que tiver a ver com isso, você não precisa, sei lá, de um relógio de 100 mil. Mais adiante, sim, isso vai ser interessante, mas por enquanto, para gerenciar a tua imagem e chegar onde tu precisa, que a tua imagem vai ser muito importante, é essa coisa mais fresca mesmo.
Bom, o que o tarô fala é que esse jogo trouxe pra ti muita mudança de perspectiva e que tu conseguiu sim enxergar a tua luz ali dentro, tá? E que tu estava indo numa direção e a partir daquilo que tu ouviu, tu decidiu fazer diferente. Esse diferente requer um planejamento da tua parte agora. Requer que tu pare e pense como tu vai executar. E o resultado é o melhor possível. Então, juntos a gente fez um rebranding aqui, né? E o resultado é o melhor possível. Vá avançando. Olha aqui, você vai ter muito o que comemorar. Então, o que você precisava saber sobre si? Que você é essa pessoa que está nesse caminho aqui, independente de quantas cascas você troque ao longo da trajetória. É tudo teu. É você aqui. Assuma isso. Um beijo em cada um de vocês.